Fala, povo, tudo bem? Muitas vezes você não sai às ruas na correria, na loucura que é a nossa cidade grande de São Paulo principalmente, mas em qualquer canto do mundo hoje, não é? E você diz assim, puxa, ninguém é verdadeiro, ninguém é gentil, melhor eu ficar sozinho, viu? Acho que ninguém está sendo boa companhia para mim, melhor só do que mal acompanhado. Mas você é boa companhia para você mesmo? Vamos falar sobre isso? Porque muitas vezes você não é boa companhia para si. Olha, gente, essa primeira atitude, de dizer melhor ficar sozinho no sentido às vezes de relacionamento afetivo, já namorei com várias pessoas, não deu certo, melhor ficar sozinho. Sozinho em relação a amizades, só tem gente falsa, ninguém é amigo de verdade, vou ficar sozinho. Essa postura do vou ficar sozinho, normalmente é uma grande fuga. São posturas de pessoas que não sabem lidar com a afetividade, com a troca afetiva. São pessoas que têm bloqueios emocionais e têm, às vezes, uma timidez, que é disfarçada ali de alguma maneira, mas ela tenta justificar os medos dela ou a dificuldade dela lidar com as pessoas, muitas vezes em função de traumas, certamente como consequência da educação que recebeu, porque se você vai lá na infância, você vai achar muita raiz desse problema, mas é claro que fugir não é o melhor caminho. Até porque, como eu disse na abertura desse vídeo, muitas vezes você se vê na sua casa só, porém numa profunda solidão. Todos os seus fantasmas e monstros, como se diz, psicologicamente, simbolicamente, todos os seus medos, as memórias negativas das pessoas vêm à tona. E aí você tenta ocupar a mente, não é? Ocupar com internet, ocupar com televisão, ocupar com qualquer coisa para não pensar. Porque você não é um bom amigo de si mesmo. Você não é uma boa companhia para você mesmo. Ainda pode se tornar. É o que eu espero, é o que eu sugiro. Na verdade, vocês, na maioria das vezes, tentam ficar isolados das pessoas. Ou então até criam uma certa máscara para poder lidar com as pessoas no trabalho, podem até ser bem-humorados, alegres, mas são muito sozinhos por dentro. Sabe aquela situação? Vê se não é teu caso, não é? Você até aprende a se comunicar, aprende a lidar com os outros, mas no fundo você quer ir para a tua casa, para o teu canto, Você sente uma profunda solidão, porque acha que os outros não te amam, não te querem bem. O tempo inteiro fica aquele sentimento de rejeição, não é? Que vem certamente, como eu disse, de algum processo da infância. Então, olha só, o que é importante entender? Há uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Solitude é o estar só, bem, se sentindo bem consigo mesmo, em si. Por isso que eu digo, não é? Melhor estar em si do que mal acompanhado. Olha, estar só, porém, inimigo de si mesmo, em conflito consigo mesmo, de nada adianta, dá na mesma. Você está trazendo todos os conflitos que você tem com os outros para dentro da tua casa, mesmo estando fisicamente só. Como eu disse, você não está verdadeiramente só, porque os seus fantasmas estão ali junto com você. As memórias, os conflitos, as mágoas, os ressentimentos, a raiva, está tudo presente ali. Você precisa estar de bem consigo mesmo e de bem com a vida. O amor próprio, o amor à vida precisa estar em primeiro lugar. E o princípio disso é a aplicação da lei do perdão e do auto-perdão, para que eu consiga me desconectar de todo aquele passado que traz o sofrimento da solidão. Porque a solidão é uma grande ilusão. Nós não somos sozinhos. Nós temos conexão com o mundo espiritual, com a natureza, com as pessoas. Estamos num planeta que é uma grande casa, se nós quisermos olhar assim. Como toda família, nessa grande casa, as pessoas brigam, as pessoas não se entendem, outras se entendem, mas nós podemos buscar neste mundo aqueles com quem nós afinizamos. Hoje em dia as pessoas dizem muito, não é? Puxa, está todo mundo no metrô, no ônibus, até dentro das casas, no seu celular. Isso é péssimo. Eu não acho. Eu acho que as pessoas estão dando o primeiro passo para conhecer a si mesma e buscar pessoas afins. Eu vejo coisas muito boas nisso. Você hoje, através de um celular, na palma da tua mão, você busca conexão com o mundo, com gente que está em qualquer país. Você busca conhecer lugares, pessoas, assuntos que você nunca conheceria se estivesse só em contato com aquela meia dúzia de amigos da infância
ou da adolescência. Hoje em dia o mundo permite, através da tecnologia, da comunicação ampliada, que nós nos comuniquemos com pessoas em qualquer canto. É o princípio de uma consciência de que a humanidade toda é uma família. E o celular é um começo. Sabe qual é o erro das pessoas? É ficarem só no mundo virtual. Realmente, as pessoas não estão se comunicando tanto porque precisam aprender a usar aquele mundo virtual para encontrar o seu nicho, a sua egrégora de pessoas, a sua família kármica, como eu costumo dizer, num conceito espiritualista. Tome iniciativa e, a partir disso, encontre essas pessoas. Aprenda a conectar o mundo virtual com o mundo real. Aí sim você tem o equilíbrio. Não é errado nem negativo utilizar o celular para abrir a sua visão do mundo e das pessoas. Não adianta querer ser amigo só do Pokémon, que é virtual. Você precisa ter amigos físicos, carnais, é claro, não é? Precisa namorar, sair com os amigos, brincar, precisa conviver. Mas eu acho sim que o celular é um princípio de uma libertação interna. As pessoas estão buscando outros valores e tipos de pessoas e lugares que podem conhecer pessoalmente. Por que não usar a internet para que você possa conhecer países onde você deseje visitar? Use sua visualização criativa, daqui a pouco você está lá fisicamente. Então é um olhar positivo para essa nova realidade. O que você precisa para valer é estar em equilíbrio, estar em si. Não adianta, gente, seja na rua ou em casa, se você estiver contra si mesmo, se você estiver desgostando de si, fora de si, você automaticamente estará sofrendo de solidão. Porém, se você estiver amando a si mesmo, seja na sua casa, com seu celular ou não, seja fora do país, sozinho até, você vai encontrar amigos, você vai encontrar gente bacana que tem afinidade com a tua energia, porque você está se amando e mostra para o mundo que você quer trocar experiências, informações, mas que você não está esperando que os outros te amem para que você perceba o valor que tem, ok? O valor que você possui é definido pelo amor próprio, pelo autoconhecimento. É por aí que você vai conseguir manter o seu eixo e se manter centrado, tá bom? Espero que tenham curtido o vídeo de agora. Se gostaram, deem seu like aqui, sempre comento que é muito importante. Realmente eu leio os comentários de vocês e gosto muito, agradeço o carinho que recebo constantemente, né, através do trabalho que eu realizo aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube, além do meu espaço Entre Vidas, da Rádio Mundial, do programa Entre Vidas. E para receber as notificações dos vídeos inéditos, se inscreva aqui também, tá bom? Grande abraço!